Tá, se não encontrou, pare de procurar e preste atenção. Senão você nem encontra e nem presta atenção. Tá? Tiago, capítulo 1, o verso 2 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria. Há uma versão que diz de toda alegria. Ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Diga amém. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Tá, se quiser apagar a luz, não deixa acesa assim por causa do vídeo, né? Cara, eu não sei se você já ouviu essa expressão. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Isso faz referência aos problemas, às dificuldades da vida. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você já ouviu. Não é o que acontece com você que decide a qualidade da sua vida. É como você interpreta o que acontece com você que vai decidir a qualidade da sua vida. Durante um tempo da minha vida de fé em Deus, eu nunca tinha entendido esse texto, até que o Espírito Santo revelou em meu coração. Eu nunca pensei que do sofrimento, da crise, da dificuldade, pudesse sair alguma coisa boa. Estão me ouvindo? Então, eu quero usar como meu tema hoje os benefícios do sofrimento. Os benefícios do sofrimento humano, os benefícios da crise, os benefícios da dificuldade. Eu já preguei N vezes sobre os benefícios do sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas hoje o meu tema é os benefícios do sofrimento humano. Eu tomei conhecimento da história de um homem casado, 3 filhos, e ele estava passando um estreito na vida financeira. E quem já viveu isso sabe, vai saber do que eu vou mencionar aqui. Ele estava com apenas R$200 fazendo compra no supermercado. Ele não tinha mais nenhum recurso. Eu repito, ele tinha esposa e 3 crianças. E na hora de pegar os produtos, ele não pegava os produtos de primeira, ele pegava os de segunda ou de terceira para economizar. Ele tinha na sua mão um papel que ele ia anotando os valores das coisas que ele ia pegando. Estão compreendendo? E ele ia somando, e somando, e somando para não passar de R$200. Para não passar vergonha no caixa. Quantos entendem o que eu estou falando? Provavelmente alguém que está aqui hoje já viveu essa situação. Você está fazendo compras e o seu recurso é limitado, e então você vai anotando ali os valores de cada coisa que você pega, para não passar do valor que você tem. E esse homem está ali com o seu carrinho no supermercado, e de repente, num dado momento, ele olha, tem uma senhora de idade, uma velhinha, com um carrinho também, com muitas coisas no carrinho, e essa senhora ficou parada, olhando para ele. Ele achou estranho o modo como ela olhava para ele. Então ele continuou, entrou no outro corredor do supermercado, e na hora que ele está ali fazendo a soma, anotando, ele olha, a senhorinha está ali com o carrinho, com produtos e olhando para ele. Ele pensou, o que essa mulher está querendo comigo? Eu repito, ele está passando um estreito na vida financeira, está pegando os produtos, anotando e fazendo a soma de cada produto que ele pega para não passar dos R$200. E ele muda de corredor.
E, de repente, quando ele percebe, a senhorinha está ali olhando para ele de novo. Ele não suportou e ele se voltou para ela e disse: o que a senhora quer comigo? Ele achou estranho. Então essa senhora de idade começou a chorar, olhando para ele. E ela fez a seguinte declaração, ela disse: moço, eu estou olhando para você, porque eu perdi um filho que se parece muito com você. Você é a cara do meu filho. E então, quando eu vi você, o meu coração partiu em 1000 pedaços. E ela começou a chorar, as lágrimas rolando na face dela. E então o homem, que a princípio havia ficado indignado com essa senhorinha, olhando para ele toda hora, ele também ficou com o coração quebrantado. Estão compreendendo? Ela está dizendo que perdeu o filho recentemente e o filho se parecia muito com ele. E então a senhorinha disse a ele: eu quero te fazer um pedido. Ele disse: pode pedir, senhora. Ela disse: o meu filho morreu sem que nós tivéssemos a oportunidade de nos despedirmos. E eu quero te pedir que antes da gente sair do supermercado, eu quero que você diga para mim: adeus, mamãe. E eu vou dizer: adeus, meu filho. Ele está emocionado. Ele disse: está bem, está combinado. E quando eles vão passar no caixa, a senhorinha passa primeiro os produtos dela, do carrinho e tal. E quando ela está pegando as sacolas, ela se volta e ela diz: adeus, meu filho. E ele diz: adeus, mamãe. E ela pega as sacolas e sai. Ele está com o coração quebrantado, emocionado. Ali está uma mãe, ele pensa que está vivendo o luto, porque perdeu o filho. Ele passa os produtos dele ali, a moça do caixa vai computando, ele tinha somado tudo, estão lembrados? Para não passar de R$200. E quando ele olha, a moça, ele pergunta: quanto deu? Ela disse: deu R$564. Ele disse: mas não pode, eu somei todos os produtos, não passa de R$200. Então a moça do caixa disse: não, é porque é suas coisas e as coisas da sua mãe. Vocês estão compreendendo? E até que ele explicou para a moça do caixa que aquela não era a mãe dele, ele contou a história do que tinha acontecido. E quem é que acredita numa história dessa? Estão compreendendo? E deu polícia ali. E ele, que estava emocionado com a história daquela senhorinha, agora ele ficou irado. Estão compreendendo? E ele ficou irado com Deus também, porque ele começou a dizer: meu Deus, por que, meu Pai? As coisas já estavam difíceis. E agora elas ficaram piores. Está me ouvindo? Então, o meu tema é esse: os benefícios do sofrimento humano. Como pode uma pessoa estar vivendo o estreito, a dificuldade, o sofrimento, e de repente as coisas começam a piorar? Porque Deus permite isso. Eu vou mencionar aqui algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração acerca do sofrimento humano. E baseado nesse texto de Tiago que diz: tende por grande gozo, grande alegria, ou passardes por provações, por dificuldades. A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é que essa vida que nós vivemos é uma escola. Eu vou dizer de novo: a vida que nós vivemos nesse mundo
é uma escola. E todo dia a gente está aprendendo. E nós aprendemos com coisas boas e aprendemos com coisas ruins. E tem lições na escola da vida que a gente só vai aprender no sofrimento. Eu vou dizer de novo, tem lições na escola da vida que a gente só vai aprender no sofrimento, nos momentos de dificuldades. Compreende o que eu estou falando? Você não aprende na bonança, na fartura, no bem bom. Você não aprende quando você está vendendo saúde. São lições que você não aprende quando tudo está indo bem na sua família. O fato é que na escola da vida tem lições que a gente só vai aprender no sofrimento. No sofrimento. E uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Eu não sei se você já frequentou a escola e quando a professora está aplicando prova para os alunos, o professor, é dia de prova, os alunos estão lá. Eu não sei se você se lembra, mas o professor fica em silêncio. É assim? No dia da prova, o professor na sala de aula, ele fica em silêncio, ele fica de olho dos alunos. E do mesmo modo, na escola da vida, na maioria das vezes, na hora da dor, da lágrima, da aflição, da crise, da dificuldade, o nosso professor, ele fica em silêncio. Você já notou isso? E de repente, tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus na hora do problema, mas é hora da prova. É hora da prova. E na hora da prova, de um modo geral, o professor ele fica em silêncio. Então, escute-me. Repito, a vida é uma escola. Você pode repetir isso comigo? Diga, a vida é uma escola. E eu repito, tem lições na escola da vida que a gente só aprende no sofrimento, na crise, na dificuldade, na situação indesejada. Então, uma das coisas que eu aprendi, um homem disse, eu pedi a Deus sabedoria e ele me deu problemas para resolver. E ele continuou, ele disse, eu pedi a Deus paciência e ele me deu pessoas difíceis para os meus relacionamentos. Eu pedi a Deus uma grande fé e ele me deu grandes problemas na vida. Estão compreendendo? Como as coisas acontecem na escola da vida? Eu já falei isso N vezes. Tinha uma grande pedra, uma pedra enorme, e o homem ouviu a voz de Deus. Isso não está na Bíblia. Deus disse a ele, empurre a pedra. Então, não é todo dia que alguém ouve a voz de Deus. Estão me ouvindo? Ele ouviu a voz de Deus e ele começou a empurrar a pedra. Ele está fazendo forças e fazendo forças. E ele ficou um tempão ali fazendo forças e a pedra não se movia. Ele está transpirando. A pedra não se move. Então ele se voltou para Deus e ele disse, ó Deus, o Senhor me mandou empurrar a pedra e a pedra não se move. E Deus disse a ele, falou, eu te mandei empurrar a pedra, eu não disse que a pedra iria se mover. Então Deus concluiu, o meu negócio não é com a pedra, o meu negócio é com você. Deus disse, não é a pedra que eu quero que mude, é você que eu quero que mude.
Enquanto você estava empurrando a pedra, eu estava te tornando mais forte, mais preparado para as coisas que estão por vir. E de repente na vida é assim. Uma das coisas que acontece como benefício do sofrimento é que a gente vai se tornando mais forte. Está compreendendo? E você tem uma pessoa que é Nutella, alguém que nunca sofreu, alguém que nunca passou dificuldade na vida, alguém que nunca enfrentou o estreito na vida. É Nutella, é o mandiopan. Mas alguém que passa a vida enfrentando lutas e dificuldades e sofrimentos e mais sofrimentos, esta pessoa é a pessoa que de fato e de verdade está fortalecida. Ela está preparada para o que der e vier na vida. Ela não se abala diante de qualquer coisinha. Está me ouvindo? E quando nós vemos Davi, ele está diante de Saul, o gigante estava afrontando o exército de Israel. Davi disse: veio um urso e eu matei o urso, veio um leão e eu matei o leão. E quem é esse gigante? Quem ele pensa que é? Estão compreendendo? Porque Davi vinha de uma sucessão de desafios, de problemas. Ele foi se tornando cada vez mais forte, mais preparado. Diga à pessoa que está ao seu lado, diga: Deus está te fortalecendo. Então esse é um ponto importante. Eu louvo a Deus, porque eu olho para a minha história, a minha biografia, e a vida de lutas, e de dificuldades, e de problemas, e de crises, e de situações indesejadas. E de repente, na hora, a gente não entende. Mas depois, a gente fica sabendo que aquilo nos fortaleceu. Aquilo nos deixou mais preparados para o que der e vier. Está me ouvindo? Deus está preparando você para coisas maiores. Ele está te fortalecendo. Um guerreiro, os melhores guerreiros, os melhores soldados, eles não são feitos no quartel, eles são feitos no campo de batalha. São feitos nos combates. É de lá que saem os melhores. E Deus está fazendo de você um dos melhores. Ou uma das melhores. Você acredita no que eu estou falando? A outra coisa que é benefício do sofrimento, é benefício da crise, da dificuldade, é que muitas das oportunidades que Deus tem para nós, elas vêm embrulhadas na crise. Eu vou explicar isso a você. As oportunidades de Deus para nós, elas não vêm de mãos beijadas. Elas vêm embrulhadas com crises, com dificuldades, com situações indesejadas. O que significa isso? Significa que por trás do seu problema, você que veio hoje, pode ter a oportunidade das oportunidades. E se você se entrega, se você se abate, então de repente você está perdendo uma oportunidade. Eu sei histórias e mais histórias. Eu gosto de ler biografias de pessoas. Biografias de pessoas de sucesso. Histórias de gente que chegou no topo em qualquer área da vida. E eles têm uma coisa em comum.
eles vivenciaram dificuldades e mais dificuldades. E eles só subiram, só cresceram, só conquistaram na vida, porque as oportunidades que tiveram, elas estavam embrulhadas com sofrimento. Está me ouvindo? De repente, uma pessoa pode empreender, montar o seu próprio negócio, porque perdeu o emprego. Então essa pessoa começa a buscar alternativas de renda e de salário, e de repente ali nasce um empresário, uma empresária, porque veio uma crise, uma necessidade. Você acredita no que eu estou falando? De repente, se não é a crise, se não é a dificuldade, a necessidade, a pessoa continua acomodada com o seu empreguinho, com o seu salário, e fica esperando todo ano o governo anunciar o aumento do salário. Vai subir R$10. Mas porque veio o desemprego, veio a crise, a dificuldade, a necessidade, a demissão, essa pessoa começou a buscar alternativas. E então, essa pessoa cresceu. Está me ouvindo? Isso vale para qualquer área da vida. As oportunidades, na maioria das vezes, é assim que Deus faz. O modus operandi de Deus é esse. Deus quer abençoar uma pessoa, primeiro vem uma crise, vem um gigante, por trás do gigante tinha o trono. Estão lembrados? Por trás do gigante tinha uma coroa, esperando Davi. Eu poderia mencionar histórias e mais histórias da Bíblia. E o que dizer de Gideão, que era o mais pobre da sua família, e Deus pegou esse homem do nada e fez ele subir no pódio. Mas para isso Deus enviou a crise, os midianitas, as dificuldades, as necessidades. A dificuldade, o sofrimento tem benefícios. Estão compreendendo? Você só vai ter alegria quando vem os problemas, se você entender que por trás do problema tem um propósito do eterno. Então, é fácil? Não. Eu não vou dizer que é fácil, mas Tiago está dizendo: tende por grande gozo, grande alegria, o passardes por várias provações. Por quê? Porque tem benefícios nas provações, tem benefícios no sofrimento. Você pode dizer amém por isso? A outra coisa, que é benefício do sofrimento humano, é no sofrimento que você descobre quem são os seus verdadeiros amigos, as suas verdadeiras amigas. Então esta é uma lição que você não aprende na bonança, no bem bom, na fartura. É uma lição que você aprende na crise, na dificuldade. É do seu sofrimento que você vai descobrir quem são os seus verdadeiros amigos e as suas verdadeiras amigas. Porque é comum, quando está tudo bem, na bonança, na fartura, a gente está rodeado de pessoas. E a gente pensa: olha o tanto de amigo que eu tenho. Mas quando vem a dor, a lágrima, a aflição, quando vem a enfermidade, quando a porta se fecha, quando vem a necessidade, a aflição, a angústia, de repente a pessoa olha à sua volta e ela tem dificuldade para encontrar um ombro amigo para chorar. De repente, na hora do sofrimento, não são muitas mãos que vão se estender para ajudar. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando não somente porque a Bíblia Sagrada mostra isso, mas eu estou falando baseado na minha própria vida. Na hora
da bonança, da fartura, do bem bom, na hora que está tudo bem na vida, a gente está rodeado de pessoas. Mas na hora do sofrimento, a gente vê quem são os verdadeiros amigos, as verdadeiras amigas. Está me ouvindo? Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Então, esse é outro benefício do sofrimento. Você identifica quem estava travestido de amigo, de amiga, e quem é verdadeiro amigo, verdadeira amiga. Na hora da dor, da lágrima, da aflição, do sofrimento, da crise, da necessidade. Então, esse é outro benefício do sofrimento. Você nunca saberia, você nunca iria saber quem eram os seus amigos, as suas amigas, se o sofrimento não tivesse acontecido na sua vida. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Isso é verdade. Outro benefício do sofrimento, erga sua cabeça, olhe para mim. Outro benefício do sofrimento. Da hora do sofrimento, da crise, da dificuldade, da situação indesejada, você descobre os seus potenciais. Você descobre o quanto você é capaz. Às vezes você pensa que é o fim da linha o problema. Mas então o potencial que Deus colocou em você, as capacidades extraordinárias que Deus depositou em você, elas começam a emergir. Está me ouvindo? Você nunca vai saber o quão longe você pode ir se a vida não colocar um ponto final ali. É a partir desse ponto final que a vida coloca que você acaba descobrindo que você pode ir mais longe. Está me ouvindo? Então, você acaba descobrindo os seus potenciais, as suas capacidades, você acaba descobrindo, e quando eu digo potencial não é o que você faz. Potencial é o que você pode fazer e não está fazendo. Está compreendendo? Eu vou dizer de novo, o potencial não é o que você faz. Potencial é o que você pode fazer e não está fazendo. E de repente, o potencial, o que você pode fazer e não está fazendo, nem você sabe que essa capacidade já está em você. Eu vivi momentos em que eu pensei que era o fim. E por causa dessas crises, dessas dificuldades, desses sofrimentos, eu descobri potenciais extraordinários que Deus havia colocado em mim. Eu descobri que eu poderia ir mais longe. Diga à pessoa que está ao seu lado, diga, você pode ir mais longe. Estão me ouvindo? Não se dê por entregue, não entregue os bets, não chute o balde, não jogue a toalha, porque você pode ir mais longe. Aí dentro de você tem capacidades extraordinárias que Deus depositou aí. E não somente para você suportar o que você está vivendo de problema, mas para você superar. Às vezes, a fé nos leva a suportar momentos difíceis. Mas o que Deus quer não é somente que a gente suporte, Deus quer que a gente supere. Está me ouvindo? São duas palavras com S, suportar e superar. Eu encontro gente que está suportando, amém, glória a Deus, porque está suportando. Mas dentro da pessoa tem um poder, tem capacidades extraordinárias para ela superar, para ela ir mais longe. Esse é um decreto profético que eu estou soltando aqui, você irá mais longe.
Tem pessoas à sua volta que de repente estão assistindo a sua crise, a sua dificuldade, o seu sofrimento, e eles estão dizendo: não tem mais jeito, já era. Mas eles vão ter que aplaudir de pé a sua vitória. Porque aí dentro de você estão capacidades extraordinárias que Deus colocou para você superar. Dê um aplauso ao Senhor para você superar. O outro benefício do sofrimento humano. O sofrimento humano, na maioria das vezes, ele nos aproxima de Deus. O sofrimento humano, na maioria das vezes, empurra a pessoa para Deus. Erga a sua cabeça, olhe para mim, eu vou falar sem medo de errar. A maioria dos que estão aqui tomaram uma decisão de se voltar para Deus de coração, de alma, de entendimento, por causa de um sofrimento. É verdade o que eu estou falando? Porque é comum, na hora do bem bom, na hora da fartura, na hora da bonança, as pessoas deixarem Deus na carroceria da vida, no reboque da vida. Quantas são as pessoas que quando a vida está ajustada, tudo está indo bem, elas ignoram Deus. A agenda lotada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para fazer uma campanha de oração. Deus está na garupa, está no reboque, está na carroceria. E de repente vem um diagnóstico, de repente uma crise no casamento, de repente um problema com o filho ou com a filha, de repente uma situação financeira indesejada, empurra a pessoa para Deus. E a pessoa começa a se voltar para Deus, não de boca para fora, não de conversa, mas de todo o seu. Tem alguém aí de todo o seu coração? De todo o seu coração. Então esse é outro benefício do sofrimento. Eu não sei se você já ouviu o ditado, a expressão: quem não vem por amor, vem pela dor. Por quê? É um benefício o sofrimento. Talvez você que está aqui, talvez você possa louvar a Deus pelo seu sofrimento, que trouxe o sofrimento que trouxe você para Deus. A crise que empurrou você para a presença de Deus. Talvez você hoje é grato. Se eu não tivesse vivido a aflição, a crise, o salmista fala isso. Ou o salmista declara: se eu não tivesse passado por aflições, eu não teria te conhecido. Porque no bem bom, na bonança, na fartura, tudo ajustado na vida, é comum as pessoas se esquecerem de Deus. Então esse é um benefício, é ou não é? Por causa do sofrimento, muitas pessoas estão nas igrejas hoje, fazendo campanhas de orações. Que maravilha! Por causa das crises as mais variadas, tem um tanto de gente hoje, sinceramente, buscando a Deus, cantando sinceramente para Deus, porque veio a crise, porque veio o problema, a dificuldade. Então a pessoa, ela se achegou a Deus. Isso é fato. Então que bom que você passou pelo estreito. Ou então que bom que você está passando pelo estreito, porque você veio. Você veio buscar a Deus. A outra coisa, que é benefício do sofrimento. O sofrimento, ele pode nos tornar pessoas mais humildes, mais humanas. É verdade o que eu estou falando? De repente, quando está tudo bem, a pessoa é o nariz empinado. Arrogância, soberba.
porque a conta bancária está abarrotada, porque a pessoa está vendendo saúde, porque a vida sentimental está resolvida, porque tudo está bem na família. Então a pessoa fica peito de pombo, soberba. Mas quando vem um sofrimento, a pessoa fica humilde. Ela fica mais humana. Quantos concordam com isso? Ela se comove mais com a dor do outro, com a aflição do outro, ela se dispõe mais a acudir, a ajudar as pessoas à sua volta, porque ela sabe o que é sofrer. Ela sabe o que é padecer. Mas enquanto ela está na crista, no auge, está tudo bem. É comum a pessoa viver a soberba, a arrogância. Então, é fato que o sofrimento humano torna a pessoa mais humilde. A humildade é uma lição que a pessoa não aprende quando está tudo bem. Por isso, o professor da escola da vida, ele permite o sofrimento para nos tornar quebrantados. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu sou uma pessoa extremamente humilde. Não seria, provavelmente, eu não seria humilde. Eu sou humano. Por quê? Porque eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é passar necessidades, eu sei o que é viver o estreito da vida, eu sei o que é viver aflições, dificuldades. E esta lição da humildade eu aprendi no sofrimento. Amém? Então, talvez você, por causa do sofrimento, você se tornou uma pessoa mais humana, mais humilde. Que bom! Esse é um benefício extraordinário do sofrimento. Outro benefício do sofrimento humano, é que a gente aprende a buscar conselhos nas pessoas. A gente aprende a pedir ajuda. Por causa da vida boa, as pessoas pensam que não precisa de ninguém. Não precisa de mão amiga, não precisa de conselho, de orientação. As pessoas começam a viver carreira solo na vida. Carreira solo é só quando está tudo bem, porque quando as coisas dão errado, quando a pessoa vive a aflição, ou o sofrimento, a crise, a dificuldade, ela começa a entender que precisa de ajuda, precisa de conselhos, precisa de orientações. Concorda com o que eu estou falando? Então esse é um ponto importante, que de repente na escola da vida a gente só vai aprender essa lição no sofrimento. Deus não criou ninguém para ser carreira solo. Deus não te criou para ser autônomo. Deus nos criou para sermos interdependentes. Eu preciso de você e você precisa de mim. Está me ouvindo? E nós precisamos uns dos outros. E isso vale para a vida toda. Não existe carreira solo na fé. Nós somos interdependentes. Está me ouvindo? Eu citei o exemplo outro dia. Você conhece as notas musicais? Uma nota musical sozinha, ela é sem graça. Uma melodia só é possível quando se tem um conjunto de notas musicais em harmonia. É verdade isso? As letras do alfabeto. Uma letra sozinha não fala nada. Agora, quando tem um conjunto de letras em harmonia, formam-se as palavras, formam-se as frases.
Então, é assim a vida. Você só vai conseguir fazer a leitura da vida quando você entender que você precisa estar em harmonia com outras pessoas. E esta é uma lição que a gente só aprende na dor, na aflição, na dificuldade, no sofrimento. Está me ouvindo? Eu quero terminar orando por você. E conforme foi falado aqui, a nossa fé, a minha fé e a sua fé, ela só é deflagrada quando a gente fala. A fé não pode ser silenciosa. Agora você não pode falar qualquer coisa, você tem que falar a coisa certa e para a pessoa certa. Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção em relação a falar, está vivendo a aflição, a crise, a dificuldade? Fale com Deus. Conte a Ele a sua dor, a sua lágrima, a sua aflição, a sua crise, a sua dificuldade. Conte a Ele o seu sofrimento. Está me ouvindo? E a outra coisa que fortalece a nossa fé em relação a falar. Continue falando de Deus para as pessoas. Mesmo em meio à dor, à dificuldade, à aflição, à necessidade. Continue dizendo que Deus é bom. Continue dizendo para as pessoas que Ele é misericordioso. Continue dizendo que Ele é poderoso. Conquanto ainda não aconteceu na sua vida, continue falando do amor de Deus para as pessoas. Porque é questão de tempo. A sua graça virá, a sua bênção virá. Tem pessoas que elas ficam mudas, porque veio o sofrimento, a crise e a dificuldade. Eu já preguei N vezes sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e vivendo o sofrimento. Porque Deus, Ele não deixou de ser Deus, porque você está sofrendo. Está me ouvindo? Deus não deixou de ser poderoso, porque você está sofrendo. Deus não deixou de ser misericordioso porque você está sofrendo. Deus, para ser Deus, Ele não depende de você estar bem ou não. Então continue falando dEle. Fale bem de Deus. Bendiga a Deus. Faça propaganda de Deus. Apesar da sua dor, apesar da sua lágrima, apesar do seu sofrimento, Ele continua sendo Deus. Você já ouviu o hino que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, primeiro, fale para Deus a sua situação. Segundo, continue falando de Deus. Que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é poderoso, que Ele tem graça especial para os momentos especiais da vida. Não permita que o seu sofrimento te emudeça, te silencie. Tem alguém aí? E a terceira coisa que eu quero deixar como conselho para você. Fale o que Deus fala. Fale o que Deus fala a seu respeito. Fale o que Deus fala a respeito da sua saúde. Fale o que Deus fala a respeito das suas finanças. Fale o que Deus fala a respeito da família. O que significa isso? Significa que cada promessa que Deus fez, quando nós falamos a promessa alusiva à área do nosso sofrimento, nós estamos lançando um decreto profético. Entendeu? O decreto profético para a sua saúde é a promessa de Deus dizendo da cura. O decreto profético de Deus em relação às suas finanças são as promessas de prosperidade. Em relação à família, a mesma coisa. Então, em relação à sua espiritualidade, é a mesma coisa. Então, qual é o segredo? Fale o que Deus fala.
Quando você fala o que Deus fala, quando você fala as promessas, isso são decretos proféticos. Quantos acreditam no que eu estou falando? Fique em pé. Deus criou os mundos pelo poder da sua palavra. E quando você fala o que Deus fala, você está decretando a mudança. Você está decretando a transformação. Você está decretando o milagre. Você acredita no que eu estou falando? Então, 3 coisas importantes a respeito da fala. Fale com Deus na hora da crise, da dificuldade. Conte a Ele do seu sofrimento. Continue falando de Deus para as pessoas, apesar do seu sofrimento. Porque se Ele fez, Ele é Deus. Se Ele não fez, Ele continua sendo Deus. E terceiro, aprenda a fazer decretos proféticos. Decretos proféticos é falar o que Deus fala. Decretos proféticos é falar as promessas de Deus alusivas à nossa situação. Coloque as 2 mãos no teu coração, feche os teus olhos. Você precisa mudar o seu vocabulário. Mude o seu vocabulário na hora das dificuldades, na hora do sofrimento. Não fique lamentando, não fique lamuriando, não fique reclamando. Não fique buscando culpados em relação à sua situação. Fale o que Deus fala. Fale as promessas de Deus alusivas a essa área que você está sofrendo. É isso que vai fazer o poder de Deus fluir. Há poder na palavra de Deus. Decretos proféticos, repito, é falar as promessas de Deus. Diga assim comigo, diga: meu Deus, meu Pai, eu venho a Ti, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Eu te apresento a minha vida em oração. Eu aprendi que a vida é uma escola e o Senhor é o professor. E tem lições na escola da vida que eu só aprendo no sofrimento. Meu Deus, eu te apresento a minha situação. Me ajude a fazer decretos proféticos, a falar as tuas promessas, a profetizar mudanças, transformações, a profetizar milagres. Agora apresente a Deus a sua situação. Fale com Deus agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te oramos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te apresento a situação desta pessoa. Eu não conheço essa pessoa, mas eu sei que tem benefícios no sofrimento. Ó Deus, que essa pessoa saia daqui hoje, na certeza que o Senhor está realizando na vida dela coisas extraordinárias. Ó Deus, eu lanço decretos proféticos hoje à noite. Que o enfermo seja curado, que o cativo seja liberto, que maldições sejam quebradas, que portas de emprego sejam abertas, que essa pessoa, meu Deus, que está vivendo crise na vida sentimental, que haja graça especial do Senhor, que haja milagres conforme as necessidades. Eu peço, eu oro, eu profetizo, que seja assim. Em o nome poderoso do Senhor Jesus, levante as 2 mãos para os céus e diga: meu Deus, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, da minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dá glória a Deus. Amém. Pode sentar. Em nome do Senhor Jesus. Tá, eu fico por aqui. E numa outra oportunidade a gente volta, né? Se Deus permitir e se os pastores deixarem. Né? É porque eles nem, não convidam a gente, por isso que a gente não vem. Não, brincadeira, gente. Tá? É porque a gente tem que estar em vários lugares, né? São muitas igrejas que a gente está indo. Mas que bênção foi hoje à noite. Quantos ouviram a voz de Deus aí? Amém? Tá, valeu sua vinda aqui hoje? Então, você saia... Ó, deixa eu te falar. Se o seu celular vibrar a partir de agora,
É o Pix de 1 milhão de bênçãos que está caindo aí. É só tomar posse, tá? Eu vou aproveitar e pedir suas orações, posso? Que é assim a vida, né? Nós somos interdependentes. Não existe carreira solo no reino de Deus. Ai daquele que pensa que sozinho vai chegar no cumprimento do propósito. Então eu preciso das suas orações. Tá, para quem não sabe, eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Barreiras. Tá, eu tenho compartilhado com as pessoas 3 palavras com a letra P, para você avaliar um candidato. Quando chega pedindo seu voto, seu apoio, você tem que passar por esse filtro. 3 palavrinhas só. Primeira palavra, o passado. Você tem que falar assim consigo mesmo. Qual é o passado dessa pessoa? Por quê? Porque quem nunca fez, não vai fazer. Estão compreendendo? Não é agora que vai fazer. Então o passado da pessoa tem que ser considerado. Olha aqui para mim. Eu tenho um passado nessa cidade. Eu tenho uma história. Eu não sou contador de história. Eu tenho uma história ajudando, acudindo, socorrendo. Eu tenho uma história aqui nessa cidade. Amém? Outra palavra com a letra P é o perfil. O que é perfil? A capacidade da pessoa em te representar. Capacidade para discutir, para debater, para repensar a cidade, para buscar soluções para os problemas cruciais da nossa cidade. Eu estou preparado para ser seu representante. Amém? Tá, outra palavra, a terceira com a letra P, propostas. Quais são as propostas? Eu tenho N propostas. Tá, uma delas, vou te falar só uma, posso? Só uma. Tem um ditado que diz que a fila anda, só a fila da saúde pública que não anda. Você não tem noção, só quem já precisou da saúde pública sabe do que eu estou falando. A angústia, a aflição, a humilhação que é. O recurso existe. Quando você compra o arroz, o feijão, a carne, abastece o carro, ali no preço está embutido o imposto. Sabia disso? Agora, para que esses impostos arrecadados? Para serem traduzidos em políticas públicas de qualidade. Então não adianta construir hospital, construir posto de saúde, se não tiver médico para atender. Se não tiver aparelho para poder diagnosticar. Estão compreendendo? Então, assim, é uma humilhação. Quando a pessoa consegue a consulta, ela não consegue o exame. Quando consegue o exame, não consegue a cirurgia. Quando vai para a cirurgia, o exame já venceu. O médico fala que tem que repetir esse exame. Aí começa a via crucis novamente. Então, eu quero as suas orações. Amém? Me cubra de oração, porque eu não faço carreira solo. Eu preciso de vocês. Preciso dos pastores, dos obreiros, todo mundo, tá? Em nome do Senhor Jesus. Pastor Adilson, forte abraço, 1 milhão de bênçãos para todos vocês. Amém, queridos? Que palavra abençoada, né? Anotou aí, não? É bom quando você tiver o homem de Deus pregando, você tem que anotar. A esposa do homem de Deus estava anotando tudo. A pastora